Shalom a todos. Vamos meditar no capítulo 2, no versículo 6 do livro de Provérbios. A sabedoria que vem de Deus. Nesse versículo diz: Pois o Senhor dá a sabedoria, o conhecimento e o entendimento procedem da sua boca. Em Provérbios capítulo 8, versículo 23, diz que a sabedoria foi criada desde o princípio, antes que a terra existisse. No versículo 27, diz que quando ele, o Senhor, preparava os céus, lá estava ela. Em Provérbios capítulo 4, versículo 19, diz que o Senhor com sabedoria fundou a terra e preparou os céus com inteligência. Em Tiago 3, versículo 17, diz que a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. A sabedoria não entra numa alma maligna, ela não habita num corpo devedor ao pecado, pois o Espírito Santo, o educador, foge da duplicidade. Ele se retira diante dos pensamentos sem sentido, ele se ofusca quando sobrevém a injustiça. Mas isso não significa que a sabedoria não habita em ninguém, mas sim em quem deixa se levar pelas obras infrutíferas da carne. Se em meu corpo eu permito a atuação do pecado, ou seja, se eu não vivo segundo o Espírito, então aruar, sabedoria, não pode habitar em mim. Meus amados, temos uma luta constante travada dentro de nós. Carregamos dois tipos de frutos: o fruto da carne e o fruto do Espírito. Qual desses frutos guia a nossa existência nesse mundo temporal? Bem, se cultivamos o fruto da carne, como ciúmes, invejas, ambição, ira, ou se não temos o domínio de nossos impulsos, como bebedeiras, glutonarias, orgias, entre outras que são manifestas na carne, vivemos assim segundo o velho homem. Entretanto, se cultivamos o fruto do Espírito, como amor, alegria, paz, mansidão, bondade, domínio próprio, então matamos o velho homem e trazemos um novo homem renovado. O apóstolo Paulo, em suas cartas às igrejas, em sua carta às igrejas da Galácia, afirma: andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegues fazer o que queres. Gálatas capítulo 5, os versículos 16 e 17. Para andarmos segundo a carne é fácil. É só se deixar levar pelas ilusões desse tempo e cerrar os ouvidos à voz do Espírito Santo, sabedoria. Mas para andarmos segundo o Espírito é renunciar a tudo que nos afasta de Deus. E nesse propósito, a sabedoria habita, ela faz morada. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse texto, temos três esferas que precisam ser santificadas: o corpo, a alma e o espírito. Se matamos a nossa natureza caída, o nosso espírito vive na graça com Deus. Nos despimos do velho homem, matando nele o pecado e revivendo o nosso homem segundo a vontade de Deus. Aleluia! Segundo o médico psiquiatra austríaco Sigmund Freud, ele apresenta três estruturas que cuidam da nossa personalidade e do modo como interagimos no mundo físico. Essas estruturas são o id, o ego e o superego. O id é um componente nato do ser humano. Nessa instância, os indivíduos são levados por suas vontades e impulsos mais primitivos. Não tem regras nem moralidade. É guiado pela libido, os desejos, e não tem filtros sociais. O ego se guia pelos princípios da realidade.
e, por isso, regula os impulsos inadequados do id. O ego nos ajuda a manter o equilíbrio, bem como a sanidade da nossa personalidade. O superego representa os valores morais, culturais e os ideais de cada indivíduo. Nesta instância, o que está presente é a noção do certo e errado, do que é ético e moral. Ele ativa nossa culpa, nosso medo e autocensura. Um exemplo para entendermos melhor essas instâncias é o seguinte: é como se o id quer matar por causa da injustiça, mas o ego diz que se eu matar, vou preso. Já o superego diz que se eu matar, além de eu ir preso, o sentimento de raiva ou até mesmo o de remorso irão me consumir, pois o superego ele mostra que ninguém pode tirar a vida de outra pessoa. Então, fazendo uma analogia a essas três estruturas psíquicas, nós temos o id, a carne, seus frutos são imoralidade, impureza, indecência, inimizade, rivalidade, ciúme, ira, orgias, inveja. O ego, a alma, portanto, que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal, sujeitando-vos às suas paixões. A alma luta pelas coisas do espírito. O salmista diz: Senhor, eleva a minha alma a ti. Salmos capítulo 25, versículo 1. O superego, espírito, seus frutos são amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. E o pó, carne, volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Onde fica a nossa alma? Ah, ela fica entre o corpo e o espírito, fazendo o equilíbrio. Se os meus desejos primitivos são mais fortes, a sabedoria de Deus não habita em mim. Mas se produzo os frutos do Espírito, andarei pelo caminho dos bons e guardarei a vereda dos justos. Aleluia. Mesmo que a carne, ide, decline para o mal, para as obras das trevas, nossa alma, ego, precisa estar voltada para o céu, para que todas as nossas estruturas possam ser santificadas. A lei de Cristo nos constrange ao entendimento do pecado, porque na minha consciência habita o desejo de fazer o bem, porém na minha carne, que habita o pecado, pratico o mal. Há uma guerra entre a minha consciência e a minha carne, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Se eu vivo segundo a vontade da minha carne, a sabedoria de Deus não pode habitar em mim, pois meu corpo, ou seja, minha carne é devedora ao pecado. Mas se vivo segundo o Espírito, mortifico a prática do pecado, fazendo aruar a sabedoria de Deus habitar em mim. Meus amados, todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. No entanto, a lei do Espírito, da vida, nos livrou desta condenação e da separação definitiva com Deus. Jesus se fez carne e sobre ele toda forma de pecado, segundo a lei, foi anulada. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Andamos agora em espírito, porque mesmo o pecado habitando em nossa carne, não estamos mais sob o domínio da carne. Se Cristo estando em nós, embora o corpo seja mortal por causa do pecado, o espírito é vida. Visto agora, se temos a sabedoria de Deus, isto é, o Espírito de Deus, temos também seu conhecimento e seu entendimento, porque através desta sabedoria entenderemos o temor do Senhor e acharemos o conhecimento de Deus, pois ele reserva para os justos a verdadeira sabedoria e faz dela um escudo para os que caminham em integridade. Quando temos esse conhecimento, Dhat, e o entendimento, Binah,
Conseguimos discernir o que é bom e agradável ao Senhor, porque o bom senso nos protege e o discernimento nos guia. O que é o bom senso? O bom senso é a capacidade de distinguir a ação correta, a maneira de guiar a vida segundo a orientação de Deus, evitando o mau caminho, se afastando do homem perverso e sanguinário. Conseguimos guardar os mandamentos do Senhor em nosso coração. Passamos a confiar nele e não no nosso próprio entendimento. Já o que anda segundo a carne e não tem a sabedoria de Deus, não raciocinam, mas se enganam, porque sua maldade os cega. Eles ignoram os segredos de Deus, não esperam o prêmio pela santidade, não creem na sua própria, não creem na recompensa das almas puras. Vou deixar para os amados os versículos 34 a 36 do capítulo 8 de Provérbios. Feliz é o homem que me dá ouvidos e que a cada dia fica vigiando diante das minhas entradas, esperando junto ao portal de entrada. Pois aquele que me achar a sabedoria, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim fará mal à sua vida. Todos que me odeiam amam a morte. Que o Senhor possa abençoar a todos, dando pleno entendimento da sabedoria, recebendo assim o conhecimento e o entendimento do Senhor por intermédio da sabedoria. A paz do nosso Senhor a todos. Amém.